Você sabia que o uso do aerolim, salbutamol em excesso, aumenta o risco de crises fatais de asma? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista e atendo presencial aqui em Aracaju ou por telemedicina, videoconsulta para todas as regiões do país. Maiores informações sobre o meu atendimento, vou deixar o contato aqui da minha secretária. Pois é, eu trouxe esse tema muito relevante para aqui para o nosso canal, porque semana passada eu atendi pela primeira vez aqui um jovem de 16 anos que há mais ou menos uns 3 anos vinha tratando a asma única e exclusivamente usando o salbutamol, o aerolim. Ele usava 4 jatinhos, umas 3 vezes por dia, todo santo dia. E quando apertava mais, ele aumentava a frequência, passava a usar 4, 5 vezes por dia. Isso é um erro absurdo, é um dos maiores erros que se comete ao tratar a asma, que é o uso única e exclusivamente do salbutamol, do aerolim. Então eu resolvi trazer esse tema, esse assunto aqui, para chamar a atenção, né, para essa situação e explicar por que não se deve utilizar o salbutamol para tratar a asma. Ele é apenas um paliativo, um broncodilatador para ser utilizado nas crises. Tá certo? Então, para quem não sabe, o aerolim, que é o nome comercialmente mais conhecido no Brasil, é o salbutamol, né? Sulfato de salbutamol. Ele é um broncodilatador de ação rápida por um tempo curto, né? Então, numa crise de asma, o brônquio, que normalmente é assim, né? Você vê aqui limpinho, desinflamado, o ar passa de boa. Numa crise de asma, acontece isso aqui, ó. O brônquio fica assim, ele fecha. E é esse broncoespasmo, esse fechamento do brônquio que provoca os sintomas. Os sintomas de falta de ar, chiado no peito, tosse e aperto no peito. E aí, quando o paciente está numa crise, quando ele ficou assim, o que acontece? Vai lá e usa o aerolim, o salbutamol. O que é que o salbutamol faz? Ele relaxa essa musculatura aqui, né? Fazendo com que o brônquio que está assim volte a ficar assim, ou próximo do normal. Pois bem, e aí alivia. Então, ele é um broncodilatador de ação rápida e não prolongada, porque ele age ali imediatamente, em questão de 1 a 3 minutos já tem uma ação já, ele já abre o bronco, só que ele não dura muito tempo, dura em média ali 4, estourando 6 horas, né? Mas qual é o grande lance? O grande lance é que o salbutamol ele não desinflama o brônquio. A asma é uma doença inflamatória crônica da árvore brônquica. Então, o brônquio do asmático, ele vive inflamado. E quando esse processo inflamatório se acentua, acontece a crise, que é justamente o fechamento do brônquio. E aí você vai lá, põe o salbutamol e ele dilata. Só que só faz isso. E, doutor, e por que ele não trata a asma? Porque ele não trabalha a inflamação. Qual é o alicerce do processo qual é a base fisiopatológica da asma? A inflamação. O aerolim não trabalha a inflamação. E o que é que diz o GINA atualmente? Não só o GINA, alguns trabalhos recentes, né? Que o uso de mais de 3 frascos, né, de aerolim por ano caracteriza uma asma não adequadamente controlada. Ou quando o paciente precisa usar mais de 2 vezes por semana o aerolim. Né? Nesse caso, meu paciente ele usava todo dia, porque ele só usava o aerolim, ele não fazia um tratamento adequado. E tem um estudo recente que mostrou que o uso de mais de 12 frascos por ano aumenta muito o risco de morte por asma. A asma mata. Sim, a asma mata.
né? Por incrível que pareça, com tanto tratamento adequado hoje em dia, mas asma ainda é uma doença potencialmente fatal. E esses casos, né, de uso somente do aerolim para tratar asma são os casos que mais, digamos assim, são os pacientes que têm uma maior possibilidade de ter um desfecho fatal numa crise de asma, tá certo? Então esse estudo mostrou o uso de mais de 12 frascos por ano de aerolim são aqueles pacientes que têm um risco aumentado de morte por asma. E esse tipo de tratamento deve ser chamado muita atenção, porque não se deve fazer esse tipo de tratamento, de se usar somente o aerolim. Volto a dizer, é simples de entender, porque o aerolim não trata a inflamação. Ele apenas é um broncodilatador, ele apenas dilata o bronco para devolver momentaneamente, né, a qualidade respiratória. Mas o processo inflamatório do bronco continua. E o que é que trata a asma no dia a dia? O corticoide inalatório. Esse sim. Então, o tratamento base, o tratamento principal da asma é o uso diário, contínuo, crônico, do corticoide inalatório. Ah, doutor, então quer dizer que tem que usar corticoide a vida toda? Sim, né? Não vou dizer a vida toda, depende de cada caso. Mas tem que usar por um período o corticoide inalatório. E o uso de corticoide inalatório não é corticoide, não vai ter os efeitos colaterais? Não. Porque o corticoide inalatório é diferente do corticoide oral. Eu estou falando aqui do sprayzinho com corticoide, que é o que a gente chama de corticoide brônquico, corticoide inalatório. É uma dosagem mínima que vai ficar somente na árvore brônquica, trabalhando, desinflamando e mantendo essa árvore desinflamada e aberta. É diferente de você não tratar adequadamente a asma e ficar tomando uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por mês, corticoide oral. Isso não pode acontecer. Então, o tratamento principal da asma não é o broncodilatador, é o corticoide inalatório. É ele que vai sim desinflamar e manter desinflamado o brônquio, para que o paciente restaure a qualidade respiratória e não tenha mais as crises respiratórias, não tenha mais as crises de asma. E por que o uso somente do aerolim, do salbutamol é perigoso? Porque ele mascara o mau controle da doença. Esse paciente meu, 2 anos usando só aerolim, ele achava que estava tudo bem com ele. Porque tinha sintoma, ia lá e usava, aliviava. 6 horas depois, de novo. Né? E ele mascara o controle. Ele achava que estava controlado, mas de forma nenhuma a asma não estava controlada. Ele estava enxugando gelo, digamos assim. Um outro motivo, né, do perigo de usar o aerolim único exclusivamente para tratar a asma, porque ele substitui de forma errada o corticoide inalatório, né? Isso aí provoca atraso, né, no ajuste de tratamento, no tratamento adequado. Então atrasa o início de um tratamento adequado, que é com corticoide inalatório. Então isso não pode acontecer. A asma não se trata com broncodilatador. O broncodilatador ele é utilizado apenas nas crises, né? Utilizar somente nas crises, ou os broncodilatadores de longa duração associados ao corticoide. Vou dar um exemplo. O Alenia, o Symbicort, ele tem um quê? Tem um corticoide e tem um formoterol. E aí ele entra, o medicamento entra para desinflamar e dilata o brônquio. Aí sim, pode ser utilizado de forma associada, mas não usar isoladamente. Eu não posso chegar e usar salbutamol isoladamente todo dia. Não posso usar o Fluir, o formoterol isoladamente. Tem que ter o corticoide. Então, eu quero que você saia desse vídeo aqui sabendo isso, que o que trata a asma não é o broncodilatador, é o corticoide. Oral, não. Corticoide inalatório. Aquele que se usa através das bombinhas diariamente. Doutor, e vai usar a vida toda? É o que eu falei já no início do vídeo. Depende de cada caso. A gente começa o tratamento, vai acompanhando o paciente,
para ele obter o controle pleno da doença. Com o controle pleno da doença, a depender da gravidade da asma, a gente vai tentar um desmame e ver onde consegue chegar. Tem pacientes com asma leve, sim, a gente consegue desmamar e tirar o medicamento, ficar um tempo sem corticoide, observando, acompanhando. Precisar, retoma. Mas tem aqueles pacientes mais moderados a graves que a gente não consegue tirar muito corticoide, desmamar. Porque chegou numa determinada dose, ele já começa a sentir. Então, assim como diabetes, hipertensão arterial e hipotiroidismo, que são doenças crônicas, a asma é uma doença crônica. Então tem que ser encarada como doença crônica. Tem que ser tratada regularmente de forma crônica e acompanhada pelo especialista pneumologista. Então, resumindo, Aerolin, salbutamol não trata a asma, ele é um mero paliativo, deve ser utilizado somente nas crises. O que trata a asma é o corticoide inalatório, associado ou não a um broncodilatador de longa duração. Se você que está aqui vendo esse vídeo estiver utilizando somente o salbutamol, o Aerolin, para tratar sua asma, saiba que esse é o pior caminho, né? É o tratamento completamente equivocado e que aumenta a chance e muito de um desfecho fatal, de uma crise fatal. E pode até matar. A asma mata. Tá certo? Para quem não me segue, não sabe, eu tenho um canal lá no Instagram, bem ativo, né? @drgeorgiamado. Vai lá, me segue, participa. Geralmente eu posto vídeos diários lá, respondendo dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório, lá no TikTok também. E se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve, ativa as notificações para ser notificado no próximo vídeo do Pneumo Responde. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.